Olá, queridos. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre o nosso tema do encontro de casais desse final de semana. Encontro de casais, mas também se aplica à família, né? Porque quando fala de casal, também fala de família, porque não existe família se não houver casal, né? E o tema do nosso encontro é fé e casamento. E o versículo que base, né, para esse encontro encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 18, verso 19, que diz: Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes concedida por meu Pai que está nos céus. O que a gente observa aqui nesse versículo, que ele diz que se houver concordância entre duas pessoas e tudo que nós pedimos a Deus, Ele vai fazer. Então, o que a gente começa a entender sobre isso, né? Quando a gente fala que o nosso tema é fé e casamento, a gente pode falar assim também, fé mais casamento. Então, se a gente juntar a fé com o casamento, então a gente tem esse resultado aqui que Jesus está falando, né? Que se duas pessoas concordarem, quer dizer, entrarem em acordo, tudo que pedir a Deus. Então, assim, quando fala de pedir a Deus, está falando de fé, crer que Deus vai suprir, Deus vai atender. Porque Jesus falou isso aqui, foi o próprio Jesus que falou isso aqui. Se duas pessoas concordarem, isso é, entrar em acordo, tudo que elas pedirem ao Pai dele que está no céu, Ele vai fazer. Então a gente vê a junção aqui de duas pessoas, né? Então assim, não está falando aqui de casamento, está falando de duas pessoas concordarem. Mas se a gente observar, a instituição mais sólida entre duas pessoas está dentro do casamento. Não está numa sociedade de empresa, não está num grau de parentesco. O maior nível de intimidade mais forte que existe entre duas pessoas está dentro de um casamento, entre um homem e uma mulher. Então, quando fala assim, duas pessoas concordarem, então nós podemos trazer isso para dentro do casamento, quer dizer, essa instituição fortalecida, né, de laços mais fortes que existe na face da terra, que é o casamento, dizendo, se essas duas pessoas, isso é, o esposo e a esposa, concordarem com qualquer coisa sobre a face da terra, tudo que pedir a Deus Ele vai fazer. Então, assim, o que eu consigo entender aqui, que assim, juntando esse casal entrando em acordo, né, concordando, e eles com fé, pedindo a Deus, tudo que eles forem pedir a Deus, Jesus está dizendo que Ele vai atender, Ele vai atender esse pedido de oração desse casal. Então o que a gente começa a perceber? Que assim, o casamento ele está diretamente ligado à fé. Então assim, não dá para desassociar casamento de fé. Então tem alguns casamentos que as pessoas vivem dentro de um casamento onde Deus não está presente nele, isso não está pautado na fé. Então esses casamentos não têm nenhuma garantia que eles vão durar toda a vida desse casal. Agora, um casamento pautado na fé tem todas as garantias que ele vai cumprir o seu papel dele. Então, qual é o papel de um casamento? O papel do casamento é você ser suprido 100% nas suas necessidades físicas, emocionais e espirituais como esposo, e a esposa também ser suprida fisicamente, emocionalmente e espiritualmente como esposa. Então assim, o esposo supre a esposa supre o esposo. Então os dois estão suprindo um ao outro. E isso gera dentro de um casamento um relacionamento de intimidade, fortalecido e com compromisso um com o outro. Então cria um ambiente favorável, um ambiente fértil, onde possam nascer os filhotes. Então assim, isso constitui uma família. Então assim, um casamento pautado na fé, quer dizer, fé mais casamento, traz todos esses benefícios aonde então essa família é constituída. Então, pode existir também um casamento onde não existe fé, existe somente o casamento. E esse tipo de casamento, ele, como eu já falei, ele pode não ter muita durabilidade. E a Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 5, verso 32, fala sobre que o casamento, né, na realidade, é uma expressão que Deus tem para a nossa vida, de amor sobre a nossa vida. Então, assim, o casamento expressa para nós
o amor de Deus e também fala da eternidade. Então no livro de Efésios, no capítulo 5, verso 32, Paulo diz assim, olha, então isso é um mistério. Então Paulo está se referindo ao casamento entre um homem e uma mulher como sendo um mistério, mas ele fala assim, é um mistério, mas eu me refiro entre Cristo e a igreja. Quer dizer, então olha que coisa tremenda. Paulo faz uma relação de Cristo e a igreja e do homem e da mulher. Então ele diz que Jesus é o cabeça da igreja, assim como o marido é o cabeça da mulher. A igreja está sujeita a Cristo como a mulher está sujeita a seu esposo. Paulo traz essa comparação para a gente entender que Deus fala as nossas vidas, né, através do casamento. Então, Deus instituiu o casamento e Ele tem um propósito com relação ao casamento para nos levar a entender todo o plano que Ele tem para a nossa vida. Então, lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, lá fala sobre que vai existir as ceias das bodas do Cordeiro. Então, assim, o casamento de Cristo à igreja vai acontecer quando Jesus vir buscar a sua igreja. Então, o casamento está diretamente ligado no que Deus quer comunicar para a nossa vida, para a nossa família. E eu queria aqui compartilhar um exemplo, né, que fala sobre esse relacionamento entre Deus e a sua igreja, Deus e o seu povo, que se encontra no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então aqui a gente pode fazer uma associação. Deus está dizendo aqui que o povo dele, né, padece, né, ele está sendo destruído por falta de conhecimento. Também no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente vê assim que a falta de fé, ela corta o nosso relacionamento com Deus. E quando o livro de Oséias fala sobre isso, que a falta de conhecimento traz destruição, e aqui Deus está falando de um sacerdote, está falando de uma pessoa que tem íntima ligação com Ele. Ele está falando que esse sacerdote, ele deixou de ensinar, ele deixou de cumprir o papel dele diante de Deus. Quer dizer, é que a gente começa a lembrar também, a associar, que nós fomos chamados por Deus como reis, sacerdotes, nação santa, povo eleito. Então, assim, todos nós, tanto o esposo como a esposa, estão dentro desse contexto de ser sacerdote, rei, nação santa, né? Povo separado para Deus. Então, assim, nós somos sacerdotes de Deus, isso é. Qual é a função do sacerdote? A função do sacerdote é cumprir o ofício, naquela época, de cuidar do tabernáculo. O que o sacerdote fazia? O sacerdote, ele cuidava do tabernáculo, ele tinha suas vestes limpas, lavadas, né? Então, vestes, vamos chamar assim, vestes de justiça, que nós temos hoje, né? O sacerdote, ele sacrificava os animais. Então, assim, olha a relação que nós começamos a ter com o sacerdote. É por isso que Deus faz essa comparação. Então, assim, o esposo como sacerdote, a esposa como sacerdotisa, vamos dizer assim, né? Aqueles que estão imbuídos nessa missão de estar na presença de Deus, de efetuar o ofício do sacerdotal. Então, o sacerdote, ele cuidava de todas as atividades no tabernáculo. E ele era a pessoa que colocava azeite na lâmpada, no candelabro, para que o candelabro não apagasse. Então, na medida que eu estou falando isso, eu fico pensando assim, poxa, também nós como sacerdotes temos o mesmo ofício de estar diante de Deus, buscando uma palavra de Deus para a nossa vida e para a vida daquelas pessoas que estão no nosso entorno, né? Tendo vestes de justiça, como assim? Sendo uma pessoa que tem testemunho de vida, aquele que tem o cumprimento, né? Que assim, ele consegue cumprir
o que Deus determinou para um sacerdote, né, para a missão do sacerdote, aquela pessoa que tem esse amor para fazer a obra de Deus. E também o sacerdote, ele tem a figura de ensinar, de trazer ensinamento para o povo. Então ele era uma pessoa que tinha conhecimento com Deus e tinha intimidade com Deus. Também ele trazia ensinamento para o povo, para que o povo não entrasse em destruição por falta de conhecimento. Então quando ele fala assim, o sacerdote esqueceu da lei, é impossível um sacerdote esquecer da lei, porque ele exerceu o serviço sacerdotal. Então, ele sabia muito bem todas as leis que regiam a missão dele, tudo que estava no coração de Deus, as leis que regiam o povo de Israel, ele conhecia. Então ele está dizendo assim, como que o sacerdote vai esquecer das leis? Um sacerdote ele não esquece das leis de Deus. O que acontece com o sacerdote é que ele vai se afastando, deixando de cumprir o seu papel sacerdotal. Então, ele não esquece as leis, simplesmente ele deixa de viver aquilo que ele aprendeu. E além dele deixar de viver a sua missão, ele também deixa de ensinar aos outros aquilo que ele aprendeu. E Deus diz assim também, né? Eu me esquecerei de seus filhos. Né? Assim, poxa, Deus não esquece, Deus não tem amnésia, Deus não esquece de nada. Então ele está dizendo, se o sacerdote esquecer das suas leis, ele diz que vai se esquecer dos nossos filhos. O que tem a ver filho, né? Se o sacerdote que não está cumprindo as leis, o que tem os filhos a ver com isso? Mas se a gente perceber naturalmente, quando o pai e a mãe não cumprem o seu dever sacerdotal, isso é, não estão vivendo as leis de Deus, que o salmista diz, né, que as leis de Deus são doces como mel, seus ensinamentos, seus estatutos, seus mandamentos são muito preciosos para a nossa vida. Então, assim, quando um sacerdote, quando uma família não está vivendo essas leis de Deus, esses estatutos, que são coisas que são benéficas para a nossa vida como casal, como família, então, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo segundo o nosso coração, estamos deixando de viver, deixando de cumprir o papel para a nossa vida. E assim, qual é o efeito sobre a vida dos nossos filhos? O efeito é desastroso, é de destruição, porque quando o casal não está vivendo essas leis de Deus, automaticamente eles também não estão ensinando aos seus filhos. Então, assim, não estão cumprindo o seu papel de sacerdote. Como sacerdote, eles deveriam fazer o quê? Estar ensinando os seus filhos. Como que eles vão ensinar aos seus filhos uma coisa que eles não estão vivendo? Então, os filhos vão ser destruídos por falta de conhecimento, porque os seus pais não estão ensinando eles. E Deus fala assim, eu vou me esquecer dos seus filhos. Deus nem precisa de esquecer dos filhos de um casal, de sacerdote, para alguma coisa acontecer com eles. O próprio comportamento do casal vai ter esse efeito ruim de destruição sobre a vida dos filhos. Então o que Deus está querendo dizer é assim, olha, quando o sacerdote não se coloca diante dele, o povo padece, o povo é destruído. Então isso é possível acontecer nos nossos dias? Sim, claro que é possível. Quantos casais que têm o conhecimento de Deus, um dia desceram as águas batismais e ali confessaram Jesus como Senhor e Salvador, viveram uma vida na presença de Deus e se tornou um sacerdote, tem um chamado de Deus para viver na presença de Deus, como todos nós somos chamados a ser sacerdote. Em um determinado momento da vida, alguma coisa encantou o coração, alguma coisa chamou a atenção e as coisas de Deus começaram a ficar de lado. As leis de Deus passaram a não ser tão importantes. E com isso pode existir um esfriamento de fé. Esse esfriamento de fé afeta o relacionamento conjugal. E normalmente esse efeito dentro de um relacionamento conjugal vai trazer uma destruição desse casamento, um esfriamento desse casamento, ou até mesmo um rompimento desse casamento de pessoas que antes viviam segundo as leis de Deus. Então, olha o desastre anunciado. O que esses filhos vão pensar de Deus? Se os pais, os testemunhos não são bons. Então ele está falando em Oséias aqui, Oséias, o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então alguém que provou de Deus, alguém que tinha as leis de Deus, de repente começa a abandonar o seu ofício, começa a abandonar o seu chamado para cumprir o desejo do próprio coração, quando a Bíblia diz que o nosso coração é terrivelmente corrupto, enganoso, o pior órgão que tem na nossa vida. Então,
o nosso coração não pode ser a direção para a nossa vida, mas as leis, os princípios de Deus. Então, assim, o que eu gostaria que acontecesse, né? Porque se a gente tem essa missão de estar ensinando para que as pessoas não entrem na rota de destruição, então a missão da igreja é essa: ensinar, ensinar, ensinar. E agora a gente não consegue colocar fé no coração das pessoas. Isso é uma coisa pessoal. Então essa é uma iniciativa de quem ouve, né? Então a Bíblia também fala, né, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, então a fé nasce no coração. Então, de novo eu vou falar, né? A fé, né, mais o casamento contribui para uma família saudável, fortalecida, né, e que tem condições de suportar todos os problemas, todas as dificuldades que o mundo impõe, né? Por isso que Jesus falou lá, né, que duas pessoas entrarem em acordo, tudo que pedir a Deus ele vai fazer. Então, um casal que tem esse comportamento, na realidade, o que acontece? Atrai a presença de Deus para dentro dessa família. E onde Deus está, o inimigo não alcança vantagem sobre nenhuma dessas famílias. Então, assim, nós temos a garantia de que o nosso casamento, a nossa família, estará fortalecida, vai cumprir o papel dela do momento que existir acordo, né? E que se eles concordarem um com o outro e buscar a Deus. Então, isso me faz lembrar quando Davi foi aconselhar Salomão. Ele falou assim: Salomão, você conhece a Deus, você conhece os seus mandamentos, você tem todos os conhecimentos que um crente deveria ter. Mas eu quero te dizer uma coisa: busca a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e Ele se deixará ser achado por ti. Eu acho tão tremendo quando Davi deu esse conselho para Salomão. Eu entendo assim, é um pai falando para o filho. Agora, Salomão, o que o Salomão podia fazer? Escutar o que o pai estava falando e não obedecer. Então, assim, muito tem acontecido nesses dias. Nós falamos, nós pregamos, nós ensinamos, mas nós não podemos suscitar fé no coração das pessoas se elas não desejarem viver na presença de Deus. Então, assim, o desejo do meu coração é que vocês sejam atraídos por esse amor de Deus, se cheguem a Deus, busque a Ele e Ele se deixará ser achado por você, assim como Davi falou para Salomão: busque, Salomão, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e Ele se deixará ser achado por você. Então, queridos, esse é o tempo de nós buscarmos cumprir o nosso papel sacerdotal, para que não haja destruição na nossa casa, para que não haja destruição sobre a vida de muitas famílias. Eu louvo a Deus porque ainda a gente tem o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus ao nosso alcance, né? Nós temos todo o alimento que nós precisamos. Então eu gostaria de fazer um convite, né, a todos vocês que se inscreva no encontro desse final de semana. Participe, seja online, seja presencial, não importa. Também queria te pedir, divulgue isso, porque você não está simplesmente cumprindo um papel de divulgação, não. Bem provável que Deus vai usar a sua vida para que nessa divulgação você vai alcançar pessoas que precisam tanto de ouvir a palavra de Deus, de fortalecer o seu relacionamento conjugal, fortalecer a sua família. Então a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então Deus quer que você seja um sacerdote, você seja um veículo de Deus, um instrumento de Deus, uma ferramenta de Deus para abençoar a vida de muitas famílias. E com isso as pessoas vão ser ensinadas, então elas vão sair da rota de destruição. Queridos, que a paz do Senhor, que a graça de Deus, o amor de Deus esteja banhando o coração de cada um de vocês, para que juntos possamos formar esse grande povo de Deus, essa igreja gloriosa do Senhor, para fazer com que o Senhor seja glorificado e a nossa alegria seja completa. Deus abençoe.